A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do quarto trimestre do ano de 2024, que tem por título A Promessa da Cura Divina. A promessa de cura divina. Jesus é o mesmo que curou no passado, cura no presente e cura no futuro, porque Jesus é o mesmo, ele não muda. O texto áureo que se encontra em Isaías 53, 4 nos diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Quando os médicos dizem que não tem mais jeito, Jesus, ele entra com providência e cura. Qualquer enfermidade, Jesus cura. Enfermidade espiritual, enfermidade física, Jesus é o médico dos médicos e não há nada que ele não possa curar. Jesus, ele é dono de tudo. Ele é o próprio amor. Na cruz do Calvário, Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Ele nos dá essa autoridade de clamar a cura de alguma enfermidade. E em seu nome, a pessoa, o enfermo, é curado. No plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Deus, ele não gosta de ver o seu povo, seus filhos sofrer. Qual pai que tem prazer de ver o filho sofrer? Nós que somos pecadores, somos cheios de defeitos, nós nos sentimos mal, sofremos quando um filho nosso está enfermo, não é mesmo? Agora imagine Deus. E Deus, ele continua curando. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura. Ele cura sim, curou no passado e continua curando. Basta termos fé, pedimos a ele com fé, com o coração quebrantado, que Jesus, ele tem o poder de curar qualquer enfermidade que estiver afligindo a nossa vida. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção, para nos dar direito à salvação, a sermos chamados filhos de Deus e poder chegarmos a Deus, pedir o que quisermos. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura de doenças por causa da obra do Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu em nosso lugar tanto sofrimento físico quanto espiritual. E por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso podemos afirmar
afirmar com convicção que Jesus, ele salva, ele cura. Ele cura tanto a doença espiritual quanto a doença física. Jesus tem poder. Não há doença que ele não possa curar. Doença que para o médico não tem cura, para Jesus tem. Porque Jesus, ele é dono da vida. O cumprimento profético no ministério de Jesus. No texto de Mateus 8, 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Ele expulsava demônios que afligia a vida das pessoas e curava enfermidades das pessoas. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Se você estiver enfermo, creia que Jesus pode te curar. Todos nós temos testemunhos que Jesus, ele cura. Eu tenho testemunho que Jesus já me curou, Jesus já curou minha família, Jesus já curou meus filhos de enfermidades. E eu creio que o mesmo Jesus que fez milagre na minha vida também faz na sua. Porque Jesus, ele é bom e ele cumpre o que prometeu. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus. De modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite por parte dos ministros da igreja. E se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Assim cabe como responsabilidades dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram o Senhor Jesus Cristo? Mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Jesus, ele cura. Jesus, ele ouve e responde às nossas orações. Basta nós crermos nele. Basta sermos obedientes a ele, que ele tem bênçãos maravilhosas para nós. É maravilhoso crer no Senhor. É maravilhoso servir ao Senhor, sabendo que ele cumpre o que promete, sabendo que todo o poder está nas tuas mãos. E ele é poderoso, ele é dono de tudo, de todos. Acima dele não há ninguém e nem alguma coisa, nem pessoas, nem coisas maior do que Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Tudo que acontece é permissão do Senhor. Nada acontece nesse mundo. Uma folha de uma árvore não cai
da árvore e não cai no chão sem a permissão do Senhor. Jesus é maravilhoso. A origem das doenças no Éden, no jardim do Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se eles não tivessem sido desobedientes, não haveria doenças. O homem não sofria. Seria apenas gozo, paz e alegria. Mas os nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhada de dor, sofrimento e morte. Tudo causado pela desobediência dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. É por causa do pecado que as enfermidades existem, por causa da desobediência a Deus, que há as enfermidades, a dor, a sofrimento. Por causa da desobediência do homem. Aí a consequência vem. Vale a pena, irmãos, sermos obedientes a Deus. Temos muito que ganhar sendo obedientes. A desobediência causa danos, tanto para quem peca, quanto para aqueles que rodeiam, né? Que vivem próximos junto com o pecador. Tem as consequências. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos 3, 9 ao 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças do ser humano. Como o advento das doenças foi a diminuição do tempo de vida das pessoas, do ser humano. A Bíblia relata que Adão viveu 930 anos. Sete, 912. Enos, 905. Veja quantos anos esses homens viveram. A idade dos outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo por causa do pecado da desobediência. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana até 120 anos. O salmista 90, o Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. Quando nós lemos lá em Salmo 90, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é o quê? Canseira, cansaço e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O tempo passa muito rápido. Por causa do pecado, a duração de vida do ser humano diminuiu. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Tudo por causa da desobediência. A desobediência só causa prejuízo. Só prejuízo. Quem dera se todos nós
seres humanos enfiasse na cabeça, né? Vamos ser obedientes, não desobedecer. Seria muito bom. Mas, infelizmente, nós, ser humano, enquanto vivemos aqui na Terra, estamos, né, sujeitos a ser desobediente. Mas o Senhor, é Ele que está conosco, é Ele que nos orienta para sermos obedientes. E essa orientação vem da palavra de Deus. E para sermos obedientes, vamos estudar a palavra de Deus diariamente, orar a Deus diariamente, sem cessar, pois é Ele que nos ajuda a sermos obedientes. Que essa carne só pensa na desobediência, no pecado, só pensa nas coisas aqui da terra, enquanto o nosso espírito, ele pensa nas coisas celestiais. Precisamos estar 24 horas ligados nas coisas do Senhor. A proliferação das doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Quantas doenças, né? A cada dia vai aparecendo mais e mais doenças. Doenças que para a medicina não há cura. Podemos classificá-las em duas ordens de existência, que tem a doença física e também a mental. De ordem física, nós temos as doenças cardíacas, diabetes, câncer, dentre outras doenças que para a medicina não há cura, que já ceifaram muitas vidas e ainda continua ceifando várias vidas, essas e outras doenças. De ordem mental, nós temos o Alzheimer, a depressão, que gera até o suicídio. Quantas pessoas, né, a gente ouve falar que suicidou? Quanto suicídio há no nosso meio mesmo, né? Na nossa cidade, no nosso bairro. Quantas pessoas depressivas que se deixam levar, né, pela doença, não procura uma igreja, não procura socorro nos braços do Senhor. E a doença leva a essa fatalidade. A pessoa acaba suicidando, tirando a própria vida, sendo enganadas que vão resolver o problema, mas causam problemas maiores, né? Porque partem sem Jesus, sem a presença do Senhor Jesus. E é triste quando ouvimos a notícia de que alguém tirou a própria vida. É muito triste. Essas e outras doenças afetam muito de nossos irmãos em Cristo, também os crentes. Não estão imunes dessas doenças, nem da mental, né, que é depressão, que é Alzheimer, e também das doenças físicas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura. E por isso não procura ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante sabermos que não é pecado procurar um médico. Cura, tratamento para a doença. Devemos sim procurar, porque Deus, Ele deixou nas mãos dos médicos poder para cuidar dos enfermos. E é importante procurar ajuda médica, mas também procurar a presença do Senhor. Porque mesmo que não
fique curado de certas doenças, temos a certeza que, ao partirmos, o Senhor estará nos esperando. Glória a Deus. É maravilhoso ter a presença do Senhor. Mesmo quando estivermos tristes ou alegres, o Senhor, a presença dele tem que estar conosco, seja na alegria, na tristeza, na luta, na vitória. Precisamos estar com o Senhor presente em nossas vidas. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi totalmente redimido. Estamos sujeitos a doenças, sim. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar o auxílio dos médicos. Não apenas orar, mas também busque ajuda, né? Se tá com depressão, tá muito triste, procure algum profissional para fazer o tratamento, psicólogo, psiquiatra, procura ajuda médica. E o Senhor, ele vai dando vitória. E não, o que nós não podemos é distanciar do Senhor. E também, ao mesmo tempo, procure auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com a falta de fé. Isso não quer dizer que estamos com falta de fé, mas com o zelo de quem está cuidando do templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos zelar por esse templo. O Espírito Santo, ele gosta de um templo limpinho, bem cuidado. Tirar todos aqueles sentimentos ruins, né? De ódio, de ira, falta de fé, que queiram apossar do templo do Espírito Santo. A cura divina faz parte do plano de Deus. Podemos, desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão por elas, teve grande amor por elas. Mateus 9, versículo 36, 35 e 36. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. É o mesmo Jesus que faz maravilhas hoje. É o mesmo Jesus que ouviu as petições do povo no passado, é aquele que ouve as nossas petições e responde. Ele tem o poder curador. Nosso Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. O Senhor Jesus, que curou a mulher do fluxo de sangue, cura hoje. Jesus, que curou o cego de Jericó, cura sim, cura hoje. O Jesus que levantou a filha de Jairo, levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Basta crer que o Senhor, ele quer o melhor para nós. O que podemos fazer para receber a cura divina?
alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso ter fé. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, enfermos, ungindo-nos com o azeite. É bíblico. Está enfermo? Peça aos líderes, aos obreiros, presbíteros, pastores, evangelistas, para ungir. Peça unção e oração, que Jesus, ele tem poder de curar, de responder à oração e te dar a bênção. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Deus, ele cura, mas cura no tempo dele, na hora dele. Não é no meu tempo, porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, né? Depois da cura. Então, Deus, ele quer o melhor. E na hora certa, ele dá a vitória. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Pois, quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura, sim, cura hoje. Seja usando os médicos como instrumento, né, no tratamento, na cura daquela enfermidade, ou curando de maneira sobrenatural, instantaneamente. Quantos milagres o Senhor já fez nas nossas vidas, né? Às vezes chegamos com aquela dor de cabeça tremenda. Pedimos ao Senhor, Jesus, tem misericórdia. Me cura dessa dor de cabeça. E é instantâneo, né? Agora, há outras enfermidades, né? Que nós alcançamos a bênção depois de alguns dias, anos, né? Então, tudo é de acordo com o Senhor. O que nós não podemos é perder a fé, é parar de orar, é parar de procurar a presença do Senhor, é crer no poder do Senhor, é estar firme aos pés do Senhor, é permanecer obediente, né? Que o Senhor, ele é maravilhoso, ele cura sim. Ele continua sendo o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja a experiência da cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus cura sim. Eu tenho um testemunho que o Jesus cura, pois ele me curou. Há muitos anos, deve ter mais ou menos uns 35 anos, quase 36, ou melhor, 36 anos. Meu filho mais velho, hoje ele tem 36 anos, ele era um bebezinho. Agora esse mês, dia 9 de novembro, ele completa 36 anos, que ele é de 88, e nós estamos em 2024, né? Dá 36 anos. Me lembro que ele era bem bebezinho.
e nasceu um carocinho aqui no meu punho. Um carocinho que doía, doía. E era justamente aqui que eu apoiava a cabecinha dele para dar banho. E era uma dor tremenda para dar banho. E eu ia clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor. Nessa época, eu ainda não servia ao Senhor. Nessa época, eu não servia ao Senhor, mas cria que no céu tinha um Deus que curava. Pedi ao Senhor que curasse, tirasse aquele carocinho, senão eu teria que operar, né? Porque ele doía e eu tinha que usar muito essa mão, né? Para cuidar da criança, pegar no colo. E Jesus, ele me curou. Eu pedi a Deus, pedi ao Senhor que me curasse. E esqueci daquilo. Num determinado dia, eu me lembrei. Ué, gente, meu pulso não dói mais. Que eu fui olhar, aquele carocinho já tinha sumido, eu não sentia dor. E há 36 anos estou curada. Que toda a honra seja dada a nosso Senhor. Jesus, ele me curou dessa enfermidade. É um testemunho que eu posso dar, que é a experiência que eu tive. Uma das experiências, né, que eu tive, que Jesus, ele cura. E outras mais, né, enfermidades que o Senhor já curou em minha família. Né? No meio da minha família, meus filhos, esposo, na minha vida mesmo, mais enfermidades. São muitas bênçãos, que se a gente for contar, a gente leva muito tempo. Então, continue crendo que Jesus, ele ainda cura. Fique com Jesus e que Jesus te abençoe. E que você conte bênçãos, que você também tenha experiência com o nosso Senhor.